E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência, então, à nossa aula de termoquímica, né? Na primeira aula eu fiz uma introdução para vocês, falei de alguns conceitos importantes, né? Calor, temperatura, processos endotérmicos, processos exotérmicos, né? Mostrei para vocês a questão de gráficos de processos endotérmicos e exotérmicos. Passei também alguns fatores que interferem no cálculo de ΔH, né, como estados físicos e número de mols, principalmente, né, que são os principais fatores que a gente tem que levar em consideração. E agora a gente vai dar continuidade, certo? Nessa aula, a gente vai começar a ver as formas de se calcular o ΔH. Eu já falei isso um pouquinho, né, principalmente quando eu trabalhei lá com gráficos de processos endotérmicos e exotérmicos, e eu vou dar uma ênfase em relação a isso e a parte de cálculo através das energias de ligações, tudo bem? É isso que eu pretendo aqui nessa aula, nesse momento. Então, eu vou continuar exatamente do slide que eu parei, ok? Para a gente poder dar sequência aí, certo? Então, tá aqui, ó. Vamos começar, beleza? Galera, então eu parei nesse slide, né? Quando eu comecei a falar dessa parte de equações termoquímicas, certo? Então, galera, olha só. A variação de entalpia, ΔH, de um processo depende da temperatura, da pressão, do estado físico, do número de mol e da variedade alotrópica das substâncias envolvidas. Uma equação termoquímica mostra todos os fatores que podem influenciar no valor do ΔH, certo? Então, galera, é o seguinte. Esse exemplo que eu estou colocando aí embaixo para vocês, certo? Refere-se a uma equação termoquímica. Então, ele está mostrando para a gente que quando 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, ocorre a formação de 2 mols de ácido clorídrico, certo? O ΔH da reação é menos 184 kJ por mol e essa reação foi feita na temperatura de 75 graus Celsius e com a pressão de 1 atm, ok? Então, olha só, por que essa equação é uma equação termoquímica, né? Eu estou mostrando para você a temperatura, a pressão, o estado físico, né? Os números de mols, né? No qual que estão presentes, no qual foi feita essa reação química, né? Nesse caso, a gente não tem a variedade alotrópica, porque a gente não tem a alotropia dessas substâncias presentes aqui, certo? Só que, imagina toda hora a gente ter que colocar esse monte de informação nas equações, né? Então, a gente padronizou. Então, é o que eu coloquei abaixo para você, ó. Por isso foi criado um referencial para calcular o ΔH denominado estado padrão. Então, o que é o estado padrão? É o estado mais estável de uma substância a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, quando a gente faz essas reações, certo? A gente costuma fazer essas reações no estado padrão. E uma coisa extremamente importante que você não pode esquecer. Por convenção, toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Então, é muito importante, certo? Vocês lembrarem disso, tudo bem? Então, toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Beleza? Muito importante vocês lembrarem desse aspecto. Isso aí vai ser muito importante para algumas situações que a gente vai ver um pouco mais para frente, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Casos particulares das entalpias ou calores das reações, né? Entalpia padrão de formação. Eu já vi um monte de vestibular trabalhar com essa questão da entalpia padrão de formação e muito aluno não conseguir resolver essa questão. Galera, o que é isso? Então, tá aí a definição. É a variação de entalpia observada, calor liberado ou absorvido, na formação de um mol de uma substância, a partir de substâncias simples no estado padrão. Tudo bem? Então é o seguinte, olha os exemplos que eu pus aí para vocês. Todos esses exemplos, os ΔHs, né, que nós achamos, são variações de entalpia padrão de formação. Por quê? Olha o primeiro exemplo. Nós estamos produzindo 1 mol de uma substância, que no caso é quem? A água, a partir de substâncias simples no estado padrão. Como assim? Hidrogênio,
H2 não é uma substância simples? Ela se encontra no estado padrão. Por quê? Qual que é a forma mais estável do hidrogênio? Não é o estado gasoso? Então, o que é estado padrão que a gente acabou de ver no slide anterior? É a forma mais estável que a substância se encontra, certo? Então, o hidrogênio é uma substância simples no estado padrão. Mais meio mol de O2 gasoso. Lembra, na aula anterior, que nós vimos sobre os alótropos? Existem dois tipos de oxigênio. Existem duas substâncias simples formadas pelo elemento oxigênio. Existe o oxigênio e existe o ozônio, certo? Entre os dois, qual é o mais estável? Lembra, para a gente saber qual é o mais estável, o que a gente precisa de saber? Qual deles existe maior quantidade onde? Na natureza, certo? Existe mais oxigênio do que ozônio, correto? Então, se tem mais oxigênio do que o ozônio, eu posso dizer que o O2 é a forma alotrópica mais estável de quem? Do elemento oxigênio, certo? E o O2, qual é a forma mais estável dele? No estado gasoso? Então, por isso que eu posso afirmar que essa equação é uma equação padrão de formação. Ou seja, o ΔH dessa reação, eu posso afirmar que vai ser a entalpia padrão de formação da água líquida, tudo bem? Então, gente, a entalpia padrão de formação é exatamente isso, certo? É o ΔH calculado a partir de quê? Da formação de apenas um mol de uma substância, a partir de substâncias simples na sua forma mais estável, ou seja, no seu estado padrão. Olha o segundo exemplo. Também tem a ver com a entalpia padrão de formação. Por quê? Formamos apenas um mol de uma substância, certo? A partir de substâncias simples na sua forma mais estável. Qual é a forma alotrópica mais estável do carbono? Não é o grafite? Essa é a forma que é mais encontrada na natureza, certo? O oxigênio, que eu já falei para você em relação ao exemplo anterior. Então, formamos um mol de uma substância a partir de substâncias simples na forma mais estável, ou seja, no estado padrão. Então, o ΔH encontrado, a gente pode afirmar que é a entalpia padrão de formação de quem? Do gás carbônico, ok? 391,1 kJ por mol. Terceira equação, a mesma coisa. Formamos um mol de quê? De etanol, certo? A partir de substâncias simples no estado padrão. Um mol de carbono grafite reagiu com meio mol de oxigênio. Essas são as duas formas alotrópicas mais estáveis de cada um. Reagiu com 3 mols de hidrogênio gasoso, que é a forma mais estável do hidrogênio. Formou um mol apenas de uma substância. Então, essa equação é uma equação padrão de formação. Então, ΔH encontrado é o quê? É a entalpia padrão de formação do etanol, certo? E a mesma coisa o último exemplo, ó. O enxofre rômbico. Lembra, existe o enxofre rômbico e o monoclínico, né? O rômbico é o que tem maior estabilidade. Reagiu com 2O2 gasoso, mais H2 gasoso para formar o quê? O ácido sulfúrico. Como é uma equação padrão de formação, então ΔH encontrado, entalpia padrão de formação, que equivale a menos 813 kJ por mol. Tudo bem? Então, galera, é isso, tá? Entalpia padrão de formação. Se algum exercício pedir para você, né, a entalpia padrão de formação de uma substância, você tem que formar um mol de uma substância a partir das substâncias simples na sua forma mais estável, certo? E aí, no próximo slide, eu coloquei algumas situações para você não confundir, né? Porque às vezes os exercícios passam essas equações para vocês, para você analisar se ela é equação padrão de formação ou não. Então, estou querendo te mostrar alguns erros que você não pode cometer, tudo bem? Então, olha só. Muito cuidado para não associar de forma errada algumas reações com a entalpia de formação, tudo bem? Isso é muito comum em reações como essas. Então, olha só. Esse primeiro exemplo que eu estou colocando para você. Por que essa entalpia encontrada não é entalpia padrão de formação do CO2? Sendo que eu formei um mol só dessa substância a partir de substâncias simples. Que carbono foi utilizado nesse caso? Não foi o carbono diamante? Carbono diamante é a forma mais estável do carbono? Não. Então, essa equação não é uma equação padrão de formação. Portanto, esse ΔH não é uma entalpia padrão de formação, ok? A variação de entalpia dessa reação não é o calor de formação do CO2 gasoso, porque o carbono diamante não é o estado padrão do carbono. Então, você tem que ficar atento em relação a isso, certo? Olha o segundo exemplo. H2 mais Cl2 formando 2HCl. Por que essa entalpia encontrada não é entalpia padrão de formação? Porque não ocorreu a formação de 1 mol da substância. Foram formados o quê? 2 mols de produto.
E para ser entalpia padrão de formação, só pode formar um mol da substância, certo? Então, ó, a variação de entalpia dessa reação não é o calor de formação do HCl, porque foram formados 2 mols do produto, ok? Olha a terceira reação. Por que essa reação não é uma equação padrão de formação? A gente utilizou substâncias simples, pessoal, para formarmos o CaOH2? Não. Para ser entalpia padrão de formação, né, a gente precisa de quê? De substâncias simples nos reagentes, na sua forma mais estável, o que não é o que está acontecendo aí. Então, a variação de entalpia dessa reação não é o calor de formação do CaOH2, porque os reagentes são substâncias o quê? Compostas. E o estado padrão do hidróxido de cálcio é sólido e não aquoso. Beleza? Então, é importante você analisar de maneira correta para você identificar se a equação é padrão de formação ou não. Então, mais uma vez, para ser equação padrão de formação, só pode formar o quê? Um mol de uma substância. A partir das substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Tudo bem? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Galera, cálculo da variação de entalpia, né? Isso aqui eu acho que é o principal, né? A gente saber calcular a variação de entalpia das equações químicas, né? Então, olha só. A partir das entalpias de formação das substâncias que participam da reação, podemos calcular a variação de entalpia da reação utilizando o seguinte raciocínio. Lembra? Essa é a reação que eu passei para vocês. A equação matemática que eu passei para vocês na aula passada. Para você calcular a variação de entalpia de uma reação, você vai pegar a entalpia final menos a entalpia inicial. Numa reação química, o final é o produto, o início é o reagente. Então, eu posso dizer que o ΔH de uma reação vai ser o quê? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, eu vou somar todas as entalpias de todos os produtos e subtrair da somatória de todas as entalpias de todos os reagentes. Essa diferença vai me dar o ΔH da reação e eu vou conseguir analisar se esse processo é um processo endotérmico ou se esse processo é um processo exotérmico, certo? Vamos tentar entender isso direitinho? Olha só. Sendo o ΔH, esse primeiro exemplo, né? Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64,04 kcal por mol. E o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5 kcal por mol. O ΔH da reação abaixo será? Então, primeira coisa, você não tem que decorar entalpia de ninguém, a não ser do que eu te falei no início da aula. Todas substâncias simples no seu estado padrão, ou seja, na sua forma mais estável, tem entalpia igual a 0. Tirando essa informação, todos os outros valores do exercício tem que passar para você, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem é produto nessa reação? Produto é sempre o que está depois da seta, né? Então, no caso, o Fe2O3. E quem são os reagentes? FeO e O2, certo? Então, vamos fazer aí? ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Então, o que vai ser o ΔH? Vai ser o produto, que é o óxido de ferro 3. O exercício não passou para a gente o valor, pessoal? Óxido de ferro 3, né? Menos 196,5. Então, tá aí, ó, entalpia do produto. 1 vezes menos 196,5, porque só tem um mol dessa substância, menos a entalpia dos reagentes. Quem é o reagente nesse caso? Não é o FeO e o O2? O FeO é o óxido de ferro 2, que é menos 64,04 kcal. Só que não tem 2 mols dele, por isso que eu coloquei aí, ó, 2 vezes menos 64,04, mais a entalpia do oxigênio. Só que o oxigênio não está na sua forma mais estável? Lembra? Entre o O2 e o O3, entre o oxigênio e o oxigênio é mais estável. E a sua forma mais estável também não é gasosa? Todas substâncias simples na forma mais estável, entalpia igual a 0. Por isso que a gente só considerou o 2FeO, ou seja, 2 vezes o óxido de ferro 2, que é menos 64,04. Entenderam como é que foi montada o cálculo?
agora só a parte da matemática, certo? Então vai ficar menos 196,5 menos 128,4, certo? ΔH, menos 196,5 mais 128,04, né? Menos com menos vira mais, todo mundo sabe disso daí, né? ΔH vai ser igual menos 68,42 quilocalorias. Então, resposta, letra A, menos 68,4 quilocal por mol. Beleza, galera? Então, olha só, a forma de se calcular é super simples. O exercício tem que passar os valores para você, tá vendo? Ele passou o valor de cada substância, só não passou para a gente do O2, por quê? Porque você sabe que toda substância simples tem entalpia igual a zero. Ele passou o valor dos outros, né? Aí é só eu lembrar de multiplicar pelos seus coeficientes estequiométricos. Por isso que o FeO, né, que é o óxido de ferro 2, eu multipliquei por 2 e fiz todos os cálculos. Se ele perguntasse, essa equação ela é endotérmica ou exotérmica? Eu poderia afirmar que ela é exotérmica. Por quê? Porque o sinal do ΔH ele é negativo. ΔH negativo indica para a gente o quê? Indica que a reação libera calor, indica que a reação ela é exotérmica. Beleza? Esse primeiro exemplo? Espero que vocês tenham entendido. Olha o nosso segundo exemplo, pessoal. Uma das etapas envolvidas na produção de álcool combustível é a fermentação. A equação que representa essa transformação é: conhecendo os valores de formação da glicose, menos 302 kcal por mol, do gás carbônico, menos 94, do álcool, menos 66, podemos afirmar que a fermentação ocorre com letra A, liberação, letra B, absorção, tá vendo? Então vamos fazer o cálculo? Então vamos lá. Como é que a gente calcula ΔH? ΔH na entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes? Então, beleza. Olha só. 2C2H5OH mais 2CO2 são os produtos, certo? E C6H12O6 é quem? É o reagente. Então, vamos lá. C2H5OH não é o álcool etílico, pessoal? Ele não passou para a gente o valor, que é menos 66? Como eu tenho dois álcoois, duas vezes menos 66. Mais 2CO2, né? O CO2, que é o gás carbônico, não é menos 94? Então, duas vezes menos 94, ok? Esse é o produto. Menos o reagente. No caso do reagente, C6H12O6, né? A glicose, ele passou para a gente, que o valor é quanto? Menos 302. Então, como é que a gente vai calcular o ΔH? ΔH é igual a menos 132, menos 188, que é o quê? O valor duas vezes menos 66, que é o valor do álcool, que dá menos 132, e duas vezes menos 94, que é o valor do CO2, que é menos 188, certo? Menos a entalpia do reagente, que no caso é quanto? Menos 302. Então, menos com menos não vira mais? Vai ficar menos 132, menos 188, mais 302. O ΔH dessa reação vai ser quanto? Menos 18 kcal por mol. Então, se o valor do ΔH é negativo, a gente pode afirmar o quê? Que essa reação é uma reação exotérmica, certo? Se ela é exotérmica, o que a gente pode afirmar? Que ocorre com liberação de calor, não é isso? Por isso que a resposta certa é o quê? Letra A. Liberação de quê? De 18 quilocalorias por mol de glicose, tudo bem? Beleza? Então é assim, na hora de calcular o ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Não tem erro, gente. Pegar só a quantidade de mol de cada substância e multiplicar pelo valor que o exercício vai passar para você. Beleza? Então, esses dois exemplos aí, eles servem de base e todos os exemplos, certo? Desse cálculo de ΔH através da fórmula sempre são o quê? Do mesmo jeito, sempre são da mesma maneira. Beleza? De boa? Entalpia padrão de combustão. Então, às vezes, os exercícios passam para você entalpia padrão de combustão das substâncias, certo? Então, o que é isso? Você tem que saber analisar uma equação e saber se essa equação é uma equação padrão de combustão, para você saber se o ΔH é entalpia padrão de combustão, certo? Entalpia padrão de combustão é a variação de entalpia observada, calor liberado, na combustão completa de um mol de uma substância, considerando todos os participantes nos respectivos estados padrão.
A combustão ocorre entre um combustível e um comburente. Esse comburente é quem? O oxigênio, certo? Liberando calor. Reações exotérmicas. Toda equação de combustão é uma equação exotérmica. É uma equação que libera calor, tudo bem? Então, a entalpia padrão de combustão é quando a gente pega 1 mol de uma substância e promove a combustão dela, ok? Desde que essas substâncias estejam presentes nos seus estados padrão, beleza? Olha o exemplo aí que eu coloquei para vocês. CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais 2 águas, certo? Então, olha só, eu peguei 1 mol de um combustível, que no caso é o metano, certo? Reagindo com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 mais 2 mols de H2O. Todas as substâncias presentes estão no seu estado padrão. E o que eu fiz? Eu fiz a queima, eu fiz a combustão de 1 mol de uma substância, correto? Então, eu posso afirmar que essa equação é uma equação padrão de combustão. E, consequentemente, esse ΔH é uma entalpia padrão de combustão. Ou seja, a energia liberada pela combustão, pela queima de 1 mol de metano, é de 212,8 quilocalorias para cada mol de metano utilizado, certo? Então, tá aí, ó, o valor menos 212,8 quilocal por mol é referente à combustão de 1 mol de metano no estado o quê? Padrão, certo? Então, é importante você olhar uma equação, saber se essa equação é uma equação padrão de formação, como a gente viu nos slides anteriores, ou se é uma equação padrão de quê? De combustão, né? Que, no caso, são definições diferentes, são conceitos diferentes para você analisar se a gente está trabalhando com a formação ou com a combustão. Tudo bem? Beleza? Olha só, pessoal. Entalpia ou calor de neutralização, né? É a variação de entalpia observada, calor liberado, na reação entre 1 mol de íons H+, proveniente de um ácido, com 1 mol de íons OH-, proveniente de uma base, considerando todas as substâncias diluídas, né? No estado padrão, que é 25 graus Celsius e 1 atm, ok? Quando a gente fala de neutralização, né, entre ácido e base, então, quando a gente tem a neutralização de 1 mol de H+, decorrente de um ácido, e 1 mol de um OH- decorrente de uma base, essa entalpia calculada é entalpia de neutralização, certo? Olha só o exemplo. NaOH aquoso mais HCl aquoso, formando NaCl aquoso mais H2O, né? Eu peguei 1 mol de NaOH e peguei 1 mol de HCl. O NaOH vai liberar o quê? OH-. O HCl vai fazer o quê? Liberar H+. Então, eu vou ter a reação, a neutralização de 1 mol de OH- da base por 1 mol de H+ do ácido, certo? Para formar o quê? A água. Os íons Na+ e Cl-, na prática, eles não vão participar da reação. Eles são o que nós chamamos de íons espectadores, certo? Então, ó, NaOH, ele dissociou em Na+, OH-, certo? Então, eu tenho o Na+ lá no início. O HCl ionizou em H+, Cl-. Eu também tenho Cl- lá no início, ok? Aí não formou NaCl, o NaCl não está dissolvido na água, então quando ele dissolve, ele não tem o Na+ e o Cl- do mesmo jeito que estava no início. Por isso que a gente diz que o Na+ e o Cl-, nesse caso, não participam da reação. A reação é especificamente entre quem? O H+ do ácido e o OH- da base, que reagiram para formar o quê? A água, certo? E aí, essa equação, então, é uma equação padrão de neutralização. Então, a entalpia encontrada é a entalpia de neutralização. A gente pode afirmar que no processo de neutralização entre ácido e base, esse processo é um processo exotérmico. É um processo que ocorre com liberação de calor, com liberação de energia. Tudo bem? Beleza? Para a gente finalizar essa aula, eu quero falar para vocês sobre a energia ou entalpia de ligação. Então, nós podemos calcular o ΔH de uma reação, pessoal, através da entalpia das ligações existentes nos compostos presentes na reação, certo? Então, é uma maneira um pouquinho diferente, certo? Então, olha só, pessoal. O que é essa energia ou entalpia de ligação? É a energia absorvida
na quebra de 1 mol de uma ligação química no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, toda vez que a gente quer romper, que a gente quer quebrar uma ligação, né, necessita-se que a substância absorva energia, tudo bem? Então, olha só os exemplos que eu estou colocando para vocês aí. Nós tínhamos a molécula de H2 no início, né? Um hidrogênio ligando em outro hidrogênio. Para quebrar essa ligação entre os dois hidrogênios, precisa de quê? De absorver 436 kJ por mol dessa ligação. Olha a ligação HF. Para quebrar essa ligação, certo? Separar o H do F, o hidrogênio do flúor, precisa-se de absorver o quê? 564,3 kJ por mol dessa ligação, certo? Se para quebrar a ligação tem que absorver energia, para formar a ligação, que é o processo contrário, precisa-se de quê, então? Liberação de energia. Então, próximo tópico aí, ó. A energia absorvida na quebra de uma ligação é numericamente igual à energia liberada na sua formação. Então, quando eu quero juntar um H com H, formar a ligação entre eles, ocorre a liberação de 436 kJ por mol de energia. Você viu que é o mesmo valor para quebrar? Só que para quebrar absorve, para formar, libera-se energia. Para juntar o H com o F, certo? Para formar a ligação HF, libera-se o quê? 564,3 kJ por mol. Então, os valores são idênticos para quebrar ou para formar a ligação. A diferença é que para quebrar, absorve-se energia, para formar a ligação, libera-se energia, certo? Então, importante aí, por isso que eu pus embaixo para você, ó, quebra é um processo endotérmico, que está associado ao sinal de positivo, né? Formação é um processo exotérmico que está associado ao sinal negativo, ok? E aí, pessoal, olha só, como é que a gente vai fazer, né, para a gente fazer, né, as questões no qual ele pede para a gente calcular o ΔH da reação, certo? A partir das energias de ligação de cada uma das substâncias. Olha só. Os valores das energias de ligação dos participantes da reação também podem ser usados para calcular a variação de entalpia ΔH de uma reação. Para se calcular a variação do calor, entalpia da reação, através da energia de ligação, usa-se a quantidade de energia absorvida na quebra da ligação e a quantidade de energia liberada na formação de novas ligações. Portanto, olha só, pessoal, como é que você vai calcular o ΔH a partir das energias de ligação? Você vai calcular o valor que foi absorvido para quebrar as ligações, certo? E você vai calcular o valor que foi liberado para formar as ligações. Você vai pegar o maior valor, independente de quem for, e diminuir do menor valor, certo? Aí vai dar um resultado. Aí o que você vai analisar? Você vai analisar o seguinte: se o valor para quebrar as ligações foi maior, quebra não absorve energia, você vai colocar o sinal de positivo no final. Esse processo vai ser um processo endotérmico. Se, quando você diminuir o maior valor do menor, o maior valor está associado ao processo de formação de ligação não tem a ver com o processo exotérmico não é sinal negativo, na resposta você vai acrescentar o sinal negativo, indicando que o processo ele é exotérmico. Então é só isso, diminuir o maior valor do menor. Aí você vai fazer a análise. Se no final você vai acrescentar o sinal de positivo, para indicar que é endotérmico, ou se você vai acrescentar o sinal de negativo, indicando que o processo ele é o quê? Exotérmico, certo? Então é o que eu pus aí para você embaixo, ó. A somatória das ligações rompidas, se for maior do que a somatória das ligações formadas, essa reação é uma reação endotérmica. Se a somatória das ligações rompidas for menor que a somatória das ligações formadas, a gente pode afirmar que esta reação é uma reação exotérmica. Vamos ver se vocês entenderam? Coloquei aqui alguns exemplos para a gente fazer, tá? Olha só. Com base nos dados, ligação entre hidrogênio, energia de ligação 436 kJ por mol. ClCl, 243 kJ por mol. HCl, 432 kJ por mol, certo? Calcule o ΔH da reação, representada por H2 mais Cl2, formando 2HCl. Pessoal, olha só, coloquei para você, né? Reagentes,
e coloquei para vocês os produtos. Vamos ver se você consegue entender? Então, olha só. Nos reagentes, nós temos o H2. O que é o H2? É um hidrogênio ligando em outro hidrogênio. Então, o que eu pus na frente ali de HH? 1 vezes 436 kJ, que dá 436 kJ, certo? O que é o Cl2? Não, Cl se ligando em outro Cl. Então, a gente tem essa ligação uma vez, multiplicado pelo valor dela, que são 243 kJ, certo? Então, o valor de 243. Se a gente somar, então, todas as ligações que estavam presentes nos reagentes, nós vamos ter um total de quanto? De 679 kJ. Beleza? Vamos para os produtos? No produto, a gente tem o quê? HCl. É o H se ligando ao Cl. Pelos dados que o exercício passou para a gente, essa ligação vale 432, certo? Mas não existem 2 mols de HCl. Então, tem um H ligando no Cl, formando um HCl. Tem um outro H ligando em outro Cl, formando uma segunda ligação HCl. Por isso que nos produtos eu fiz o quê? Eu coloquei 2 vezes o valor da ligação HCl, que é 432 que o exercício tinha me passado, dando um total de quanto? De 864. Então, tá vendo? Calculei o valor de todas as ligações que estavam presentes nos reagentes, calculei o valor de todas as ligações que estavam envolvidas nos produtos, certo? O que eu passei para você no slide anterior? Eu falei para você que você sempre vai pegar o maior valor e subtrair do menor, certo? Independente de quem seja. O maior valor, nesse caso, não é o 864? Então, a gente vai pegar 864 e subtrair de 679, certo? Então, tá aí, ó. ΔH igual a 185. Aí eu vou analisar. Esse 185 tem que ter valor positivo ou tem que ter valor negativo? Lembra? Os reagentes para quebrar as ligações, né? Porque o reagente tem que quebrar a ligação para formar o produto. Então, se tem que quebrar as ligações dos reagentes, né? Quebra tem a ver com processo endotérmico, tem a ver com sinal positivo. Para formar as ligações dos produtos, formação de ligação tem a ver com sinal negativo, processo exotérmico. Então, o valor dos produtos não foi maior do que o valor dos reagentes, pessoal? Como os produtos têm a ver com processo exotérmico, a gente vai acrescentar um valor, um sinal o quê? Negativo desse ΔH. Por isso que a resposta do ΔH é quanto? Menos 185 kJ. Essa é a resposta do exercício. Estão entendendo? Você sempre pega o maior, subtrai do menor, vai achar um valor, certo? Se o valor dos reagentes era maior, você vai acrescentar o valor de positivo, porque para quebrar as ligações dos reagentes, absorve-se calor. Se o valor dos produtos foi maior, você acrescenta no final o sinal de negativo, porque para formar as ligações dos produtos, né, precisa-se de liberar calor, que está associado ao sinal negativo. Ok? Vamos colocar um segundo exemplo aí para a gente encerrar a nossa aula. Com base na tabela abaixo, determina a variação de entalpia da seguinte reação. 3Cl2 mais 2NH3, formando 6HCl mais N2, né? E aí eu te passei os valores de cada ligação. Você não tem que decorar valor de ligação nenhuma. O exercício sempre tem que passar esses valores para vocês, tá vendo? Então, beleza, pessoal. Cl2 é um Cl ligando em outro Cl, através de uma simples ligação. O que é o NH3? O NH3 é o N fazendo 3 simples ligações, uma com cada H. O que é o HCl? É um H fazendo uma simples ligação com Cl. E o que é o N2? O N não faz 3 ligações? Então, o N fazendo uma tripla ligação com outro N. Então, eu tentei representar aqui embaixo para vocês que eu acabei de falar, ó. Então, nós temos 3 Cl2. Olha só como é que é o Cl2. É um Cl se ligando em outro Cl, certo? Temos 2 NH3. O que é o NH3? É um N fazendo 3 simples ligações com os Hs. O que é o HCl? É o H fazendo uma simples ligação com Cl. Nós temos 6 HCls. E mais o N2, que é o N fazendo uma tripla com o nitrogênio, beleza? Então, galera, como é que nós vamos fazer os cálculos? Tá aí, olha só. Em relação aos reagentes primeiro, ok? Cl ligado no Cl não é 58 quilocal? A gente não tem 3 Cl2? Então tem que ser 3 vezes 58, correto? Então tá aí, ó. Para quebrar a ligação Cl-Cl, 58. Como tem 3 Cl2, 3 vezes 58, ok?
mais, no NH3, não tem que quebrar 3 ligações NH? 1, 2, 3, ok? Como cada ligação NH é 93, teve que quebrar 3 ligações, então tem que multiplicar isso por 3. Mas não tem 2 NH3, então a gente tem que multiplicar por 3, porque tiveram que quebrar 3 ligações, e depois multiplicar por 2, porque tem 2 NH3. Ou seja, no total a gente teve que multiplicar por quanto? Por 6. Por isso, 6 vezes 93, tudo bem? Então, o total dos reagentes, 174 mais 558, temos um total de 732 quilocalorias. Esse foi o calor absorvido para quebrar todas as ligações das 3 moléculas de Cl2 e das 2 moléculas de NH3. Ok? Em relação aos produtos, vamos lá? Então, cada ligação HCl para ser formada não libera 103 quilocalorias? Só que tem 6 HCls para serem formados. Então, tem que ser o quê? 6 vezes a formação da ligação HCl. Então, olha só, para formar a ligação HCl, esse não é o valor relacionado que o exercício passou? Só que formaram 6 HCls, tem que multiplicar por 6. Mas a tripla ligação entre os nitrogênios, o exercício não passou para a gente também? Então, para formar essa ligação, libera 225 quilocalorias, certo? Então, 618 mais 225, a gente tem um total de 843 quilocalorias, certo? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente sempre pega o maior valor e subtrai do menor valor, não é isso que a gente aprendeu? 843, que é o maior valor, menos 732, que é o menor valor, dá um total de quanto? De 111. Beleza. Agora eu tenho que analisar o sinal. O sinal é positivo ou é negativo? Para quebrar as ligações dos reagentes, não absorve calor? Positivo. Para formar a ligação dos produtos, não libera calor? Negativo. Qual valor foi maior? Não foi o processo de formação das ligações dos produtos? Então, como o produto teve um valor maior, no final, na resposta, eu tenho que acrescentar um valor o quê? Negativo, não é? Por isso que o ΔH dessa reação foi de menos 111 quilocalorias, ok? Então, é assim que a gente vai resolver os exercícios relacionados a quê? A energias de ligação relacionados a ΔH. Espero que vocês tenham entendido esses 2 tipos de exercício aí, tá bom? Beleza? Então, na próxima aula, galera, a gente começa com a lei de Hess, certo? Vemos espontaneidade das reações e fechamos essa parte teórica da termoquímica, beleza? Então é isso, galera. Valeu demais. Obrigado. Cuidem-se e até a próxima. Valeu.